Salve galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Nutrindo e hoje eu irei nutrir vocês referente aqui à minha planilha de avaliação, como eu faço para avaliar os meus pacientes. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Igor, sou nutricionista formado há 1 ano e 6 meses, eu me formei no final de 2024, comecei de 2025, me formei na USP, mas isso não significa nada no meu faturamento. Hoje é dia 10 de junho e eu já consegui mais que 50% da minha meta do mês, que são 10 mil de faturamento. Nesse mesmo dia aqui, eu já faturei 6 mil reais. 6 mil reais em 10 dias. E a minha meta são sempre 10 mil reais. E aqui eu vou mostrar um diferencial da minha consulta. Primeiro, é a avaliação antropométrica, método Isaac, que eu utilizo. Me perguntaram até nesse comentário aqui, muito obrigado pelo comentário. Quando eu recomendo fazer esse tipo de curso, esse tipo de especialização? Vamos lá, esse curso é uma especialização na avaliação da composição corporal do seu paciente. Quando eu fiz o curso, tinha médicos fazendo esse curso, educadores físicos e pessoal da nutrição. Eu vi esses 3 tipos de curso lá. Com esse tipo de avaliação, a gente consegue saber o percentual de gordura, massa muscular do paciente, e é um método muito mais barato, porém muito eficaz. Muito melhor até que uma bioimpedância, porque a bioimpedância precisa de um certo tipo de preparação. Para ser honesto com vocês, não tem o melhor ou pior. Aqueles que têm pontos positivos e outros pontos negativos. Ponto negativo do Isaac é que conforme a pessoa tem muita gordura, muita massa gorda, né, nela, acaba sendo difícil aferir a dobra cutânea dela, porque a pele não solta tanto. Já na bioimpedância ficou muito mais fácil para pessoas com uma obesidade aí, grau 1, 2 ou 3, porque não tem esse problema das dobras cutâneas. Enfim, outro ponto negativo da antropometria é que demora um pouco mais para aferir todas as marcações e tudo mais. Já a bioimpedância, 1 minuto já está pronto. Mas a bioimpedância tem esse preparatório aí que nem sempre todo mundo segue à risca. Enfim, depois eu posso falar um pouco da diferença entre a bioimpedância e a antropometria. Esse curso aqui eu fiz em 2023 e ele tem validade de 5 anos. E esse é um ponto interessante para você ver quando que você deve fazer o curso. A gente tem que fazer uma reciclagem. Eu fiz em 2023, esse ano é 2026. Daqui a 2 anos, 2027, eu preciso fazer uma nova reciclagem. Só que, fazendo antes de me formar, em 2023, isso me trouxe muita experiência para quando eu me formasse. Por isso eu indico vocês, quem está a fim de fazer uma especialização e quer investir no curso, esse curso eu indico até antes de você se formar. Por exemplo, você vai se formar nutrição, né? São 4 anos, na minha faculdade foram 5, mas sei lá, não espere você estar no 4º ano para fazer esse curso. Faça ele no 3º, faça ele no 2º. 2º e 3º ano eu já indico. 1º ano não indico tanto porque, você tá pegando a faculdade ainda e tudo mais. Ainda tem esses 5 anos de validação. Agora, quando você faz no 2º, no 3º ano, você já consegue ter essa validação por 5 anos, né? Quando você formar, você vai estar dentro da validade e você já vai conseguir uma ampla experiência. Porque além de você saber medir as pessoas, você tem que saber interpretar os resultados. E isso é o difícil. A parte de medir é a parte mais fácil. Agora, interpretar os resultados, aí que está o perigo. Aí que demanda conhecimento, demanda dedicação. Vou mostrar aqui para vocês a minha tabela que eu utilizo. Vocês estão vendo a minha tela, peguei aqui de uma paciente real. Isso aqui eu que fiz no Excel, de minha autoria, essa tabela aqui de avaliação composição corporal. Aqui, essa paciente, ela fez 3 avaliações. A primeira avaliação foi o inicial, ela não tinha começado a dieta ainda. Aqui foi 1 mês depois, se eu não me engano, e aqui não sei quanto tempo, porque ela não fez certinho um mês assim. E no total ela perdeu 3,9 kg. Só que quando a gente muda de nível, a gente sabe que só o peso na balança não interfere em nada. Não quer dizer nada. Porque ela pode estar ganhando massa muscular e o peso não variar tanto assim. Agora, na questão da composição corporal, ela tá estava com 25,3% e a gente começou com 28,5%. Ou seja, teve uma diminuição aqui de 3% se a gente arredondar. 3% aqui,
significa que ela saiu de 19,1 kg de gordura para 16 kg de gordura, 3,1 kg de gordura perdida. Se a gente for ver aqui a questão da massa muscular, a massa muscular ela começou com 22,5%, 22,5 quilos, depois 22,1 quilos, agora 22,5 quilos. Concluindo aqui, ela começou e terminou com a mesma quantidade de massa muscular. Não teve alteração da massa muscular. Aí, se a gente vê aqui a questão da massa magra, teve uma diminuição se a gente comparar com a primeira avaliação. Teve uma diminuição de 0,8 kg de massa magra. Só que aí que tá. Muitas pessoas acham que massa magra é a mesma coisa que massa muscular, mas não é a mesma coisa. Tanto que a massa magra é também chamada de massa livre de gordura. Ou seja, é o peso da pessoa sem a gordura, subtraindo a gordura. Então pensa comigo, um indivíduo tem 100 quilos e ele tem 20 quilos de gordura. É 100 quilos menos 20, dá 80 quilos de massa magra. 80 quilos de massa magra é massa muscular? Se a gente parar e ser crítico a essa frase, a gente percebe que, um indivíduo com 80 quilos de massa magra é impossível ser puramente massa muscular. O que é isso? Não, então não. Massa magra é massa livre de gordura. O que está dentro desse cálculo? Tudo que não for gordura. Tem osso, tem massa muscular de fato, tem órgãos, vísceras, retenções, líquidos, enfim. Tudo dentro da massa magra, menos a gordura. E aqui essa avaliação método Isaac, elas nos oferecem 4 fracionamentos, que a gente fala, né? É dividido em 4 frações, 4 resultados, digamos assim. Massa gorda, massa muscular, massa residual e a massa óssea. 4 frações. E aqui eu sempre explico para o paciente a diferença de cada um e o que a gente espera mudar. Aí aqui continuando na minha planilha, tem a parte dos perímetros, e essas setinhas aqui é a diferença entre essa aqui, a diferença atual, é comparando a avaliação que ele está fazendo com a última que ele fez, e a diferença total é da avaliação que ele está fazendo agora, comparado com desde a primeira avaliação. Se o paciente está comigo fez 5 avaliações, essa total é comparada à que ele está fazendo comigo naquele momento, comparado com a primeira que ele fez lá atrás. E a atual é comparado com a que ele está fazendo comigo atualmente, com a última que ele fez, do mês passado, digamos assim. Isso aqui traz uma questão ilustrativa para o paciente. Setinha para cima, verdinha, quer dizer que ele aumentou em comparação com o último mês, e a última setinha aqui para baixo é em comparação com desde a primeira vez que ele passou comigo. Aqui está pontos de perímetro, dobras, diâmetros ósseos, aqui a composição corporal, um gráfico de fracionamento, IMC, somatório das 8 dobras, das 6 dobras, evolução da composição corporal, perímetro corrigido por dobra, somatório das 8 dobras em formato de gráfico em linhas, evolução razão músculo gordura, em gráfico em linhas também. Se a gente for ver essa paciente, mesmo ela ter perdido a massa magra, que não quer dizer massa muscular, olha como a porcentagem da massa muscular dela tem aumentado. Porque isso aqui é a razão da matemática de divisão, correto? Então, se eu dividir a quantidade de músculo pela quantidade de gordura dela atualmente, ela tem 1,4 mais músculo do que gordura. E antes ela começou com 1,2. Ou seja, a gente aumentou 0,2 na razão dela músculo gordura. O que quer dizer isso? Ela ficou mais forte. Proporcionalmente. Mesma quantidade dela da massa muscular se mantendo estável. Isso aqui é um exemplo da interpretação dos resultados, que eu falei para vocês que é a parte mais difícil. Somatotipo, aquela história do endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, né, que hoje em dia o pessoal fala aí, o diâmetro aqui do punho, tem nada a ver com isso, galera. Se a gente fazer a etimologia da palavra, soma quer dizer corpo, então é tipo de corpo. Qual é o tipo de corpo desse paciente? A gente tem um corpo endomorfo, que é um perfil com mais gordura no corpo, mesomorfo, um perfil com mais massa muscular, o ectomorfo é um corpo mais magro, mais linear. E aqui, se a gente estiver no gráfico entre esses 3 eixos, a gente faz a configuração do paciente aqui, com base nesse gráfico. Cada bolinha dessa é um tipo de corpo que a pessoa estava naquele momento da avaliação. Isso aqui não tem a ver com a genética, apenas o tipo de composição corporal que a pessoa está atualmente.
Isso aqui ela pode mudar. Como vocês perceberam, ela pode mudar. Antes ela estava com muita endomorfia, ou seja, com muita gordura. Ela foi perdendo gordura e aqui ó, até ganhou um pouco da massa muscular, porque subiu um pouco em direção à mesomorfia. Se eu não conhecesse o paciente só com base nesse gráfico, eu sei exatamente, eu tenho uma ideia, uma hipótese, né, mental, visual, ilustrativa na minha cabeça de como é aquele indivíduo. Se um indivíduo tivesse aqui, ó, do lado do ectomorfo, bem aqui na extremidade do outro lado, eu sei que aquela pessoa é uma pessoa magra e com pouca massa muscular. Se o paciente estiver aqui, eu falo, pô, essa pessoa tem uma boa definição corporal e tem massa muscular. Percebe-se que aqui é questão de interpretação, novamente, dos resultados. Isso aqui eu que fiz mesmo, eu que peguei, estudei, fiz a minha tabela, com os pontos pertinentes que eu acho para fazer o acompanhamento do meu paciente, e a partir desses resultados eu vou modulando a dieta do paciente. Quando ele está com dificuldade de emagrecer e é detectado aqui, eu faço uma alteração na dieta, assim como da massa muscular, se ele quer ganhar massa muscular, eu acompanho ali alguns parâmetros de circunferência. O mesmo vale para o emagrecimento, eu sempre acompanho a circunferência abdominal, a circunferência da cintura, são os dois principais perímetros para acompanhar o ponto de evolução do emagrecimento do paciente. Questão de hipertrofia, sempre olho os braços, olho a panturrilha, olho a coxa. Percebe-se que, de acordo com o objetivo do paciente, eu olho para alguns parâmetros, dou mais atenção para alguns parâmetros, e assim por diante. Isso aqui é um método de avaliação que me permite direcionar a minha conduta nutricional para o paciente. Por isso que é interessante, isso aqui valoriza demais a minha consulta. Quando o paciente vê, interpreta esses resultados, ele entende o que eu tô falando, pô, ele gosta pra caramba, ele super curte, ele me marca, me compartilha esses resultados aqui, compartilha com seus amigos, com as suas pessoas. Isso aqui eu sempre envio para ele o resultado em PDF, né, não em Excel. Pô, isso aqui agrega demais ao meu valor. Isso aqui só foi uma amostra, uma pincelada de como eu faço um pouco do meu acompanhamento nutricional com o paciente. Depois eu posso mostrar para vocês como é que eu faço esse atendimento online, porque dá sempre para fazer atendimento online, acompanhamento online. É claro que não é completo assim, mas não deixa de desejar em nada no meu trabalho à distância. Mesma coisa, beleza? Só que sem alguns parâmetros aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, comentário, se inscreva aqui no canal e muito obrigado. Chegamos aí a 500 inscritos. Eu vou até fazer um post agora para agradecer a todo mundo que se inscreveu. Me segue lá no Instagram, @nutri.igorfreire. Beijos e abraços e fui!